Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica dominical, mais uma oportunidade para estudarmos juntos a palavra de Deus. Bom domingo a cada um de vocês. Aproveitem o estudo de hoje. Eu quero, antes de nós entrarmos no estudo, quero orar com os irmãos para que Deus possa nos falar, possa nos edificar e que o Espírito Santo de Deus use a palavra dele para que cresçamos e sejamos fortalecidos no Senhor. Ó Deus, obrigado por este domingo que começa para muitos por causa da sua misericórdia e por causa da sua graça. Ó Deus, nós te agradecemos pela pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Agradecemos pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, Consolador e ajudador nosso. E agora, Espírito Santo, revela a palavra do Senhor para nós, para mim, para os irmãos que estão ouvindo esta mensagem. Traga dos altos céus a revelação das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nos domingos anteriores, eu tenho falado com as crianças de modo muito especial. Hoje eu tenho uma pergunta para as crianças. Eu quero lembrar que nós temos várias crianças aqui na nossa escola bíblica dominical. Temos o Mateus, né, Mateus? Mateus, a Laura, a Isabelle, a Lorena, a Alice, o Daniel, a Karina, né, Karina, Cauane, Alice, Vitor, Rodrigo, José Daniel, José Antônio e o João Pedro. Todas estas crianças, se responderem a esta pergunta, eu vou à sua casa levar uma surpresa para você. Domingo passado eu prometi um chocolate, um bombom, e eu levei um bombom para cada criança que participou e respondeu a pergunta. A pergunta para as crianças é esta: quais são as palavras-chave do texto? No texto que nós vamos ler, tem palavras-chave. Elas são 3. Quais são as palavras-chave do texto? Esta é a pergunta para as crianças. Se as crianças que entrarem em contato comigo aqui pelo grupo da igreja, Ebenezer, PB Ebenezer, vai receber uma surpresa em casa. Pede para o pai e para a mãe colocar você respondendo aí no telefone, porque eu quero ouvir sua voz, tá bom? E os adultos? Os adultos têm uma pergunta para os adultos também. A pergunta para os adultos, e eu quero ver os adultos entrando aqui no grupo, participando e respondendo a seguinte pergunta. Pergunta para os adultos: quais eram os 3 pedidos de oração feitos pelo apóstolo em favor dos Tessalônicos? Quais eram os 3 pedidos de oração feitos pelo apóstolo em favor dos Tessalônicos? Essas são as 2 perguntas. Adultos e crianças, por favor, participem. Eu vou ficar aguardando a sua resposta. O estudo de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estamos continuando o estudo de domingo passado. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Vamos ler 1 Tessalonicenses 3, do versículo 1 até o versículo 13, ok? Então vamos ler a palavra de Deus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas.
e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai de Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Este é o texto do nosso estudo hoje de manhã. O texto desta manhã traz consigo algumas palavras-chave, palavras que são preciosas e estão aqui neste texto. São elas: cuidado, notícias e oração. O apóstolo, como ministro ou pastor, ele tem um cuidado e uma responsabilidade paternais com o rebanho. Por isso, ele é tão cuidadoso. Cuidado. O apóstolo mesmo estando distante, como uma mãe, ele quer saber notícias do progresso. Ele quer ter notícias das lutas pelas quais os filhos espirituais possam estar passando ou enfrentando. Portanto, notícias. O apóstolo, como um vigilante, não dorme na oração, antes ora incessantemente por suas ovelhas. Ele vela por elas para que o adversário não destrua a obra do evangelho em suas vidas. Daí a palavra oração. Então hoje nós queremos estudar este texto pensando nestas palavras chaves do texto. A primeira palavra, como eu já lhes disse, é cuidado. O cuidado do apóstolo o leva a sacrifícios e é intencional, tem propósitos, tem objetivos. O apóstolo é todo cuidadoso como um pai, ele é todo responsável como um pai por seus filhos, e isto o leva a sacrifícios. E por trás destes sacrifícios, há intenção, há propósitos, há objetivos. Nós vemos aqui no texto que ele diz assim:
enviei a vocês Timóteo. Timóteo estava ajudando Paulo no trabalho lá em Atenas. E Paulo, então, mesmo diante de muito trabalho, de muita tarefa, e até de muitas tribulações que ele estava passando, mesmo assim, ele se sacrifica, fica sozinho. Por quê? Por causa do cuidado dele com os irmãos de Tessalônica. Ele fala que esse cuidado é em benefício da fé. Está aí o propósito, não é do cuidado dele, benefício da fé dos irmãos. Não é um cuidado só para ser cuidadoso, mas um cuidado através do qual ele quer beneficiar a fé dos irmãos em Tessalônica. Ele quer confirmar o ensino. Quando ele usa aqui a palavra confirmar, ele está falando de tomar a lição. Sabe quando a gente ensina a tabuada para as crianças pequenininhas? Aí a gente ensina e depois a gente toma a tabuada, a gente toma a lição, né? 2 vezes 1, aí a criança responde 2, 2 vezes 2, 4. Então, esta palavrinha aqui, confirmar, tem esta conotação de tomar a lição. Quando ele diz, estou enviando Timóteo para confirmar o que eu ensinei a vocês, se o que eu ensinei está aí guardado. Ele está enviando Timóteo para Timóteo repetir o ensino. É uma catequese, daí a palavra catequese, né? É esta repetição, é este tomar a lição, a fim de perceber se o outro já aprendeu, já entendeu, já está guardado e até sendo praticado por aquele que aprendeu. É isto que ele quer dizer quando ele diz confirmar. E ele usa a palavra também, que o propósito dele é exortar. Sim, Timóteo foi enviado para lá, o apóstolo Paulo enviou Timóteo para exortar os irmãos de Tessalônica. A palavra exortar no grego é paraklesis, que significa chamamento, consolação, estimular, animar, persuadir. É como você chamar alguém para ficar bem perto de você. Vem cá. E aí você chama para o lado e ali você torna a ensinar, torna a falar, você persevera, você anima, você estimula, você persuade. É isto que significa exortar. Muitas pessoas não gostam de exortação, mas a exortação é necessária, porque a exortação é um chamamento para estar perto do líder, para estar perto do pastor, a fim de ser consolado, a fim de ser estimulado, animado, persuadido. Não é? Ele fala também que o seu cuidado com eles tem o propósito de impedir inquietações. Impedir inquietações devido às tribulações. O apóstolo Paulo, o Timóteo e os companheiros de trabalho que estavam lá em Atenas, estavam sendo perseguidos, estavam sendo atribulados. E as notícias da tribulação que Paulo passava, estas notícias chegaram até Tessalônica e os irmãos estavam preocupados com as tribulações, com as perseguições que o apóstolo Paulo estava sofrendo, que o Timóteo e os companheiros estavam sofrendo lá em Atenas. Então o apóstolo envia Timóteo a fim de Timóteo impedir essa inquietação. Então, em primeiro lugar, esta inquietação era conhecida de Paulo, porque os irmãos em Tessalônica estavam preocupados com a perseguição que Paulo passava. Mas o apóstolo Paulo fala a respeito de tribulação, ou a respeito de perseguições. Ele ensina 3 coisas muito importantes aqui. A primeira delas, que ele ensina para os irmãos de Tessalônica, a respeito de tribulação, é que
os irmãos de Tessalônicas deveriam saber que os cristãos, os verdadeiramente eleitos, eles foram designados para a tribulação. Ele estava dizendo para os irmãos em Tessalônica: olha, vocês sabiam, eu falei com vocês, que nós cristãos, nós os eleitos, nós somos designados para a tribulação. É importante isso, não é? Você, meu irmão, você, minha irmã, saber sempre que tribulação faz parte do nosso viver cristão. Tribulação faz parte da vida do verdadeiramente eleito. Ele disse, inclusive, a respeito de tribulação, ele falou: olha, eu predisse que nós iríamos passar por tribulações aqui. Eu alertei vocês e isso aconteceu. Ele mostra que a segunda coisa a respeito da tribulação é que a tribulação é certa e ela vai acontecer. E de fato ela estava acontecendo com o apóstolo, e isso não poderia ser razão para ficarem inquietos, porque eles já haviam sido prevenidos, eles já haviam sido alertados. A tribulação, ela acontece, ela faz parte da vida cristã. Outra coisa que ele fala aqui sobre tribulação para os tessalônicos é que o tentador, ele pode tirar proveito a fim de destruir a obra do evangelho. Então ele fala para os irmãos em Tessalônica: olha, eu enviei para vocês Timóteo, para Timóteo cuidar de vocês, para dar uma olhada em como que vocês estão com relação à inquietação, porque se vocês ficarem inquietos demais durante as tribulações, durante as perseguições, o tentador pode tirar proveito disso e atrapalhar a obra de Deus na vida de vocês. E isso é uma coisa para nós da Igreja Presbiteriana Ebenezer, nestes dias de pandemia, nestes dias de coronavírus, de tanta preocupação das pessoas, muita gente sendo atribulada financeiramente, atribulada porque não pode trabalhar, atribulada porque não pode sair de casa, atribulado porque pode perder o emprego, não é verdade? Neste período de muitas tribulações, nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo, o diabo, o Satanás, o tentador, ele pode tirar proveito dessa situação e destruir a obra do evangelho na nossa vida. Fiquemos atentos. A tribulação é parte normal na vida cristã, na vida daquele que é verdadeiramente eleito. Então, primeiro, cuidado do apóstolo, nós vemos aqui no texto. Segundo, as notícias sobre a fé dos tessalônicos. Viram só? Está aqui as notícias sobre a fé dos tessalônicos. O apóstolo Paulo nos informa nesta carta que ele recebeu da parte dos irmãos de Tessalônica, através de Timóteo, ele recebeu boas notícias. Que coisa boa! Ele recebeu boas notícias. Como é gostoso quando eu ligo para vocês, quando eu faço uma chamada de vídeo para vocês em casa, e vocês me respondem ali: graças a Deus, pastor, está tudo bem, aqui em casa está tudo bem. Quando falei com o José Neto, não é, perguntando: e daí, José Neto, como é que está? A Rafaela já nasceu? O José Vitor, sim, nasceu, está tudo bem. E aí ele mostrou na chamada de vídeo ali, a Rafaela mostrou o José Vitor. Então isso é maravilhoso, maravilhoso. Aliás, mostrou a Rafaela, né? A Rafaela e a Inês, acho que o José Vitor não estava ali na hora. Ele mostrou dizendo: está tudo bem, graças a Deus. A Rafa deu um tchauzinho. Então são boas notícias, boas notícias. O apóstolo Paulo, então, está feliz e alegre porque ele recebe boas notícias sobre a igreja em Tessalônica. E a minha pergunta para nós como igreja é: quais são as notícias que estão chegando a nosso respeito até outros? São boas notícias? Diz o texto que as notícias, ou estas boas notícias,
manifestavam o amor. Através destas boas notícias, o apóstolo Paulo ficou sabendo que eles manifestavam amor, que aquela igreja era uma igreja amorosa, que aquela igreja continuava manifestando amor de uns para com os outros. E ele fala também que os irmãos tinham gratas lembranças do apóstolo e dos companheiros dele que trabalharam com ele ali em Tessalônica. Então, ele recebe a notícia, Timóteo chega e fala: Paulo, os irmãos lá têm lembranças maravilhosas de você, lembranças maravilhosas de nós, lembranças maravilhosas do trabalho que nós fizemos entre eles. Eles guardam na memória os detalhes da nossa estada entre eles, do tempo que passamos entre eles. Queridos irmãos, isso me leva a pensar e a perguntar: será que nós temos tido este tipo de comportamento como o dos irmãos de Tessalônica? Aqueles pastores que já passaram aqui pela igreja presbiteriana Ebenezer, nós temos mantido gratas lembranças deles? Quando nós deixamos sair pela nossa boca, nós deixamos sair as coisas boas e as boas lembranças daqueles que passaram por nós? Que tipo de lembranças você está arquivando na sua memória a respeito do seu pastor, o pastor Zé Augusto? Não é? Gratas lembranças? Ele fala que, olha, isso me alegra saber que vocês têm gratas lembranças a nosso respeito. E é isso que de fato eu desejo como pastor de vocês, é estar no meio de vocês para ensinar a palavra de vocês, exortar quando precisar exortar, a trazer para perto para um chamamento mais particular quando for necessário, mas que as lembranças sejam sempre gratas, que sejamos sempre gratos por aqueles que nos exortam, por aqueles que nos chamam a atenção, por aqueles que nos amam, por aqueles que nos abraçam quando pode abraçar, né? Que guardemos boas lembranças a respeito daqueles que passam por nossas vidas. Ele fala que Timóteo trouxe uma notícia de que os irmãos de Tessalônica gostariam de revê-los. Os irmãos de Tessalônica disseram para Timóteo: fala para Paulo que nós desejamos muito revê-lo, nós queremos muito revê-lo. Isso é precioso demais, isso é maravilhoso demais. Eu fico pensando, por exemplo, no pastor João Petrecelli, que está lá na Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, e fazendo trabalho no Nepal, agora parece-me também que na Itália, parece-me que é isto, não é? Eu fico pensando, quando o pastor João vem ao Brasil nos visitar, quando o pastor João Petrecelli vai a Cuiabá, especialmente onde ele pastoreou, e ali os irmãos dizem para ele: eu estava querendo demais rever o senhor, pastor João Petrecelli, eu estava com saudade do senhor, pastor João Petrecelli. Isso é maravilhoso demais, quando um missionário volta do campo missionário para ter um tempo de descanso, ou para uma visita às igrejas de onde ele saiu, ou por onde ele pastoreou e passou, e ele ouve esta palavra: nós desejávamos revê-lo. O apóstolo Paulo diz que as notícias sobre a fé dos tessalônicos trouxeram consolo para o coração dele. As boas notícias encheram o coração do apóstolo Paulo de consolo ante as privações, as tribulações pelas quais o apóstolo estava passando. Quando Timóteo chegou com as boas notícias, as tribulações perderam o poder. As tribulações por um pouco de tempo perderam o vigor, porque o apóstolo foi consolado pelas privações e tribulações. Irmãos, nós devemos nos lembrar sempre que os missionários, os pastores, são homens que passam por privações. Para sermos pastores, para sermos missionários, nós abrimos mão de muita coisa e nós passamos por diversas privações. E não tem nada que possa consolar o coração de um pastor, um coração de um missionário. Não é ouro,
não é prata, não é casa, não é nada disso, mas boas notícias das ovelhas, boas notícias do campo missionário. O desejo que os irmãos têm de estar junto e de rever. Isso sim, consola o coração de um pastor, consola o coração de um missionário. Ele fala que estas boas notícias trouxeram alegria e regozijo. Essas boas notícias fizeram o coração do apóstolo não só alegrar-se, mas ter uma alegria intensa. Regozijo significa uma alegria intensa, uma alegria maravilhosa. Não tem como eu falar com estas palavras minhas. Então, as boas notícias da vida das ovelhas causam no coração do pastor, no coração do missionário, no coração daquele que é responsável pelo rebanho, uma alegria e um regozijo tão grande. A terceira palavra-chave é a palavra oração. A oração do apóstolo pelos Tessalonicenses. Nós já falamos do cuidado dos apóstolos pelos Tessalonicenses, as boas notícias vinda dos Tessalonicenses e agora a oração do apóstolo pelos Tessalonicenses. O primeiro motivo de oração e a oração que Paulo fazia para Deus a respeito dos Tessalonicenses, ele fala assim: eu oro para poder ir visitá-los e reparar as deficiências da vossa fé. O apóstolo Paulo quer ir até Tessalônica outra vez, ele quer poder voltar lá em Tessalônica para rever os irmãos, mas também para reparar deficiências da fé. Timóteo trouxe boas notícias, mas certamente Timóteo também disse: olha, está precisando reforçar isto, melhorar aquilo. Eles estão deficientes nisto aqui, eles estão naquilo ali. E aí então o apóstolo Paulo tem este desejo e ele ora a Deus, pedindo a Deus que dê a ele uma oportunidade de voltar a Tessalônica para poder reparar as deficiências da fé. É papel nosso, quando pregamos, quando ensinamos e quando exortamos, quando chamamos para perto, é nosso papel reparar as deficiências da fé dos irmãos. Por isso, pastores, presbíteros, precisam viver e conviver com o rebanho para perceber as deficiências e buscar em Deus, na palavra de Deus, o reparo para essas deficiências. O apóstolo Paulo também ora, em segundo lugar, para que os tessalônicos crescessem espiritualmente, para que os tessalônicos amadurecessem, para que eles crescessem na vida espiritual e também para que aumentasse ainda mais a manifestação, a prática do amor entre eles e para com os de fora e para com os líderes também. O apóstolo Paulo ora pedindo a Deus que Deus faça os irmãos de Tessalônica crescerem espiritualmente, amadurecerem na fé e aumentarem a manifestação e a prática do amor uns pelos outros. Esse deve ser sempre o desejo e a oração de um pastor: orar para que o rebanho cresça espiritualmente, para que os irmãos amadureçam na fé e para que aumente a manifestação do amor. Essa deve ser a oração de cada um de nós. Ele ora em terceiro lugar para que os corações dos tessalônicos fossem confirmados em santidade. Para que os corações dos tessalônicos fossem confirmados em santidade e fossem encontrados isentos de culpa na vinda do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus Pai, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, isto que o apóstolo Paulo ora é tremendo.
Ele ora pelos Tessalonicenses dizendo assim: eu quero que o coração de vocês seja confirmado em santidade. Queridos, é por isso que, como pastor, vocês me veem sempre falando sobre santidade, lutando por viver em santidade, me empenhando por viver uma vida santa, ensinando a vocês sobre isso, porque o coração dos filhos de Deus, eles precisam ser confirmados, eles precisam ser catequizados. Esta repetição de ensino, às vezes você pode falar assim: mas o pastor Zé Augusto repete tanto alguns ensinos, de vez em sempre ele está lembrando sobre a necessidade de ser santo, a necessidade de ser santo. Olha aqui o apóstolo Paulo falando: eu quero ir até aí para eu confirmar, vou repetir, vou tomar a lição a respeito de santidade, porque o coração de vocês tem que estar pronto em santidade naquele dia em que o Pai enviar o Filho. Na vinda do Filho, o coração de vocês não pode estar trazendo ou levando culpa, carregando culpa. É preciso estar confirmado em santidade. Por isso, o nosso empenho aqui na nossa amada Igreja Presbiteriana Ebenezer, lutarmos por sermos filhos de Deus santos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Um bom domingo para você. Deus te abençoe grandemente, tá bom? E não se esqueça, a partir de 18 horas, nós vamos postar a mensagem do culto da noite. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, bom domingo.